Fala galera, estamos aqui na área rural da cidade de União dos Palmares. Esse aqui, ó, essa natureza em volta é chamada de Morro da Barriga, que é aqui que ficava o lendário Quilombo dos Palmares, o famoso. Ficava nessa região, né, na região da Serra. Na verdade, ele tinha aí o tamanho, alguns dizem que o tamanho do Quilombo dos Palmares dava metade do estado do Rio de Janeiro, e outros falam que daria o tamanho de Portugal, depende aí da fonte. Mas seja como for, era bem grande, então se espalhava por toda essa região aqui. E a gente começou aqui pela área rural só para mostrar mesmo mais ou menos como é a natureza. Agora vamos passar lá na cidade de União dos Palmares para vocês verem como ela é hoje. Olha só, aí vocês estão se perguntando, né, como era tão grande, por que vocês escolheram essa cidade? É que na verdade o Quilombo dos Palmares era composto por vários quilombos, vários acampamentos. Aí tem gente que chama esses menores de mocambo, mas eram várias cidadezinhas, digamos assim. E aqui ficava a principal delas, ficava a capital. Então é aqui que tem até um memorial deles lá. Aí essa cidade aqui se chama União dos Palmares justamente por isso, porque ela representa a união de todos esses pequenos quilombos que formavam o Quilombo dos Palmares. Quer dizer, eu acho que é por isso, né? Essa informação fui eu que deduzi. A cidade tá toda em obra, tá difícil dirigir aqui. Será que passa? Eita, é muito alto. É, a gente tá olhando o GPS manda pra ir direto, mas o GPS não sabe que tem obra. Tem várias ruas que a gente entrou e não deu pra seguir porque tá realmente em obra. E aí aqui na cidade, inclusive, tem muita referência ao Zumbi dos Palmares, ó. Inclusive o próprio quadro de futebol se chama Zumbi Esporte Clube, o time de futebol daqui. Ó, vamos dar uma espiada, a galerinha tá treinando agora. Ó, aqui acho que é a prefeitura, Palácio Municipal. Também tem referência, tem até estátua ali, não sei se é do Zumbi ou do Gangazumba. Agora a gente vai lá no memorial e a gente já conta um pouco a história deles. E chegamos aqui no lugar realmente onde seria o principal dos quilombos, que era o Quilombo dos Macacos. E eu vou usar muito seria, poderia, porque na verdade documentação desse lugar, de como funcionavam as coisas no quilombo, existe bem pouca hoje em dia. E a maioria era escrita por inimigos, por soldados que vieram aqui tentar destruir, ou por cartas entre o governador daqui e Portugal, ou então por outros povos que comercializavam com eles. Mas de dentro mesmo não tem nada. Se alguma vez eles escreveram, algo acabou se perdendo na história. Mas olha, cada unidade seria assim, ó, teria até uma torre de vigilância e seria toda murada. Aqui tem um muro de exemplo, mas provavelmente era um muro bem mais reforçado que esse, porque a galera não conseguia quebrar. Aí vamos entrar lá para ver como era. Ó, aqui na entrada tem um mapinha de como é, então vamos lá conhecer. E aqui na frente já tem uma historinha contando, ó. E o legal é porque tem em inglês também. Pra Europa aprender. Você viaja pra Europa, tá tudo só em francês ou só em italiano. Aqui eles escreveram em inglês também. E aqui a entrada é grátis. E é uma pena, capaz que tirando a galera local aqui, acho que é mais visitada por estrangeiro do que por brasileiro. É engraçado porque essa é uma história que a gente estuda na escola, é muito conhecida, a história do Quilombo dos Palmares, do Zumbi, mas fica pouca gente acho que sabe que existe esse lugar, pouca gente para pensar onde foi isso. Nós mesmo, eu confesso que até um tempo atrás eu não sabia da existência desse lugar, foi quando eu comecei a ler um livro ali sobre a história da escravidão que eu vi, ó, que legal, existe esse memorial. Aqui tem umas placas mostrando, ó, quando que a Serra da Barriga foi inscrita como Patrimônio Histórico Nacional. E aqui a data de 96, quando o Zumbi foi inscrito como herói nacional. Você pode contratar um guia para andar aqui, só que infelizmente você tem que contratar com antecedência. Você tem que procurar na internet e ver se acha um telefone ou um Instagram de algum e combinar, porque a gente achou que ia ficar guia aqui, mas acho que como não vem quase ninguém, os caras não ficam, né? Vão ficar o dia inteiro aí, capaz que não venha ninguém. Aí eles têm outras coisas para fazer. Então, se quiser um guia, pesquisa aí e venha já com ele lá da cidade. Aliás, eu acho que para quem não conhece a história é muito interessante o guia, porque se você chegar aqui sem conhecer a história,
pelo menos um pouquinho, vai ser só um lugar, né? E aí, conhecendo a história, os detalhes, você consegue pensar realmente em tudo que os escravizados sofreram e tudo que foi uma luta aqui pela liberdade. Eu acho que o guia, né, o historiador, vai acrescentar muito no passeio. Todo lugar tem as plaquinhas explicando, mas é mais um complemento, né? Para entender mesmo fica um pouco difícil só com as placas. Acredita-se aí que o Quilombo dos Palmares tenha surgido ali por volta do ano 1600, talvez um pouco antes ou um pouco depois. Existe um registro histórico de uma fuga de um engenho, de uma galera de escravizados que escapou, acho que foram uns 40, e aí não se sabe o que aconteceu com eles, mas aí depois começaram a ter registros sobre a existência do Quilombo dos Palmares. Então acredita que essa galera que fugiu veio para cá, conseguiu se esconder aqui e manteve contato com os índios, e os índios ajudaram eles a montarem isso aqui. Inclusive o Quilombo dos Palmares as pessoas que viviam aqui eram negros, e também índios, e também tinha brancos que viviam aqui que fugiram por algum motivo, às vezes eram procurados pela justiça, não sei o que, e vinham procurar abrigo aqui. E aí calculam que no auge vivia em torno de 20 mil pessoas aqui no Quilombo, no conjunto de Quilombos dos Palmares. Acho até legal fazer um paralelo aqui, a gente visitou um quilombo na Jamaica também, e acho que as duas histórias se completam porque a escravidão na América foi muito parecida. Lá a diferença é que aqui foi destruído. Lá eles conseguiram fazer um acordo, eles fizeram um acordo com as autoridades, falaram: ó, a gente vai deixar vocês livres, não vai incomodar mais, em troca vocês não podem mais aceitar ninguém, se alguém fugir para eles, vocês não podem aceitar. Lá eles aceitaram esse acordo, aqui eles tentaram esse acordo, mas a galera não, os quilombolas não aceitaram, falaram: não, a gente não quer acordo com vocês. Então aqui continua sendo uma ameaça, digamos assim, para a coroa, e foi destruído. Na Jamaica eles continuaram independentes até hoje. Até hoje eles vivem no Quilombo e têm uma autonomia em relação ao governo da Jamaica. Mas no Brasil também existem outras comunidades quilombolas que sobreviveram ao tempo. Inclusive aqui perto tem uma, a gente vai tentar passar lá depois, para pelo menos ver como é. E aqui, pela explicação ali da plaquinha, era um local sagrado para eles. Aí uma das vantagens deles nos quilombos é que eles podiam praticar as religiões que eles praticavam na África. Aqui no Brasil eles eram proibidos. E embora tenha registros também que dizem que em alguns quilombos tinha igreja também. Então alguns já tinham se convertido ao cristianismo e professavam cristianismo mesclado com tradições africanas. E isso aqui é um pé de jaca. Tem uma história famosa aqui também, que no quilombo que a gente comentou, houve uma inundação, foi recente. E a galera sobreviveu porque conseguiu subir no pé de jaca. Então, além do simbolismo histórico da época dos quilombos, pra galera que vive aqui tem dessa tragédia também, que a galera conseguiu sobreviver por causa da árvore. E segundo a lenda, o Quilombo dos Palmares foi fundado por uma princesa. Era uma princesa, acho que do Congo, que foi escravizada, trazida para cá. Aí no engenho ela manteve a liderança dela como princesa e foi ela que liderou a fuga da galera e trouxe para cá. Mas isso é uma lenda mesmo, não se sabe se aconteceu mesmo ou não. Mas o que se sabe é que aqui viveu um líder chamado Gangazumba. Na verdade, diz que Gangazumba não era o nome dele, mas o título. E ele era o líder aqui do Quilombo do Macaco, que era a capital de todos os quilombos. Então ele era o líder do Quilombo dos Palmares, de um modo geral. E teve uma vez que ele chegou a fazer um acordo com o governo brasileiro. Aí a ideia era o seguinte: eles iam sair dessa região, iam deixar, em troca todos os pessoas nascidas no Quilombo dos Palmares seriam considerados homens livres. Aí não diz sobre os que não nasceram, sobre os que vieram para cá não explica. Eles iriam morar em outro lugar, o governo ia ceder uma outra região para eles. E também o governo tinha sequestrado uns parentes do Gangazumba, teve um ataque. O Quilombo dos Palmares sofreu vários ataques, sempre venceu, sempre repeliu os invasores, mas num desses ataques eles conseguiram sequestrar uns parentes do Gangazumba. E aí em troca eles libertariam esses parentes também. E o Gangazumba aceitou esse acordo, foi lá, assinou. Só que quando ele voltou pra cá, teve uma galera que não concordou. Teve uma galera que foi, beleza, mas um deles, que era o Zumbi dos Palmares, falou: não dá pra fazer acordo com esses caras. Aí alguns historiadores consideram que ele foi contra, porque
não falava nada sobre as pessoas que vieram para cá, sobre os não nascidos, e outros falam que na verdade não confiava no governo brasileiro. Ele falava, não, a gente vai entregar as nossas armas, vamos sair daqui e eles vão nos atacar lá. Aí começou uma rixa interna aqui, uma divisão. E aí muitos atribuem isso ao fim do Quilombo dos Palmares. E aí, algum tempo depois, o Ganga Zumba morreu, provavelmente envenenado, e aí atribui-se esse envenenamento ao Zumbi. Falou, por causa dessa briga, o Zumbi teria envenenado o chefe e tomado o poder. E aí também, alguns dizem que o Zumbi era sobrinho do Ganga Zumba, mas também não se sabe ao certo. E o fato é que a partir daí o Quilombo dos Palmares passou para o controle do Zumbi. O Zumbi virou o novo líder daqui. E antes de continuar com a história do Zumbi, vamos entrar na casinha aqui e ver como era, como eles viviam. Isso aqui, ó, eles também imaginam que era assim porque bateram aí com algumas coisas da África. Eles imaginam que trouxeram para cá o que eles conheciam, né? A organização africana das coisas, tanto da construção quanto da política. Eles imaginam que aqui existia um sistema político similar aos reinos da África na época. Olha só, aqui não tem muita explicação do que eram as casinhas ali. Provavelmente era um prédio público, digamos assim, né, onde discutiam política, essas coisas. É a maior casinha aqui de toda construções que fizeram, essa é a maior. E aqui tem uma torre de vigilância também, ó. E aqui dentro tem uma homenagem a algumas lideranças negras importantes para o Brasil, de várias épocas. Ó, mais alguns aqui, todos eles têm uma historinha deles embaixo, para quem quiser conhecer. E essa aqui, ó, foi Carolina de Jesus. Diz que ela é uma importante escritora brasileira e diz que aqui ela publicou o primeiro livro em 60 com o título Quarto de Despejo. E esse livro faz muito tempo que eu tô querendo ler e ainda não consegui. Pelo que eu vi, diz que esse livro é muito incrível. E o motivo do governo brasileiro, na verdade o governo português, né, de um modo geral, querer tanto destruir Palmares, é porque aqui dava esperança para as pessoas. As pessoas traziam os escravizados, eles trabalhavam no engenho e rolava o boato, ó, tem um lugar nas montanhas que a gente pode fugir, vai ser acolhido e vamos ser livres. Então era esse um dos motivos, e o outro por ser uma área grande e fértil também, eles queriam dominar essa área. Mas o principal motivo era acabar com o simbolismo mesmo, para não dar esperança deles de liberdade. Inclusive, durante essa época teve também invasão holandesa do Brasil, então houve ali uma dor de cabeça para Portugal. Nossa, temos que expulsar esses holandeses, e os holandeses também querendo brigar com os portugueses. E nessa briga formou um vácuo ali que muitos escravizados aproveitaram para fugir também. Então cresceu bastante aqui. E aí outra curiosidade, que às vezes você pensa, né, pô, os caras viviam isolados de tudo. Na verdade, outras comunidades aqui, outras cidadezinhas, comercializavam. Eles não viam o Quilombo dos Palmares como uma ameaça, era mais o governo e os donos de engenho mesmo. Mas para outras pessoas livres que viviam na região, era mais uma cidade. Vinham aqui, compravam, vendiam, trocavam. Eu ouvi falar, inclusive, que aqui, como tem muita palmeira, dá muito palmito. Então eles faziam troca até de palmito por arma. Eles desciam, pegavam a arma lá embaixo para se defender, levavam o palmito e vinham com a arma. Inclusive, Palmares, o nome vem das palmeiras que tem na região. E ó, que bonita a vista daqui, ó. É igual o Rei Leão faz, onde o sol toca é teu. Aqui eles falavam, ó, tudo isso é o Quilombo dos Palmares. Aqui tem até uma historinha que no ataque eles tinham os planos de fuga, aí muitos fugiram por aqui e os que não conseguiram se jogaram da montanha, que preferiam morrer do que voltar para a escravidão. E voltando aqui para a história do Zumbi, a verdade é que tem muita pouca documentação histórica sobre o Zumbi, e igual sobre o Quilombo, todas foram escritas por inimigos dele. A galera escrevia ele como um vilão, falava, nossa, ele é uma ameaça para a escravidão, para tudo que a gente tem aqui. Só que aí ali em meados de 1900 e bolinha, começou uma galera a recriar, vamos pesquisar sobre o Zumbi, escrever uma biografia dele. Aí teve um jornalista até famoso, Décio Freitas, que escreveu um livro contando toda a história da vida do Zumbi. Só que
Onde ele não achava a informação, todas as lacunas que tinha na história que ele pesquisou, ele preencheu da forma que ele imaginava ou de uma forma para criar um herói mesmo. Então, segundo Décio Freitas, o zumbi nasceu aqui em Quilombo dos Palmares, só que foi levado ainda criança, ainda bebê, para uma cidade chamada Porto Calvo. Foi levado por um padre e esse padre educou ele lá. Mas a gente passou em Porto Calvo antes de vir pra cá, então vamos pôr o vídeo aí na sequência. Porto Calvo, essa cidade aqui, ó. E a igreja onde o zumbi supostamente foi educado, foi trazido, acredito que seja essa aqui, ó. Eu digo acredito porque não tem documentação mesmo, né? Não acha muita informação. O jornalista, ele conta essa história porque ele disse que teve acesso a umas cartas que registravam isso. Só que nunca ninguém viu essas cartas, ele nunca mostrou, então por isso que não se sabe se tem algum fundamento, se é tudo coisa da cabeça dele. E essa aqui é a cara da cidade, ó. Tem bastante moto, tem os bancos tradicionais, banco aqui, banco ali, ali tem uma caixa. É assim a cidade de Porto Calvo. A gente até deu certo de conseguir estacionar, porque é muita loucura para parar o carro. Tá no centro, né? Horário de funcionamento. E a gente queria visitar a igreja, mas tá fechada, infelizmente. E aí outra história que contam é que a princesa que supostamente iniciou o Quilombo dos Palmares, ela era escravizada nessa região. Ela fugiu de um engenho daqui de Porto Calvo também e foi para as montanhas. E assim, sempre que a gente conta essas histórias de forjar heróis aqui no Brasil, tem aquela galera que fala: ai, só no Brasil que é tudo mentira. E a verdade não, a verdade é que não é uma mentira. O cara escreveu, pôs toda a história do heroísmo dos negros que lutaram pela liberdade no zumbi só. Pode ser que a história do zumbi não seja assim, mas o zumbi herói representa a luta de todos os negros pela liberdade. E também não é só no Brasil. Qualquer herói nacional que você pesquisar no mundo inteiro foi criado. Inclusive até nos Estados Unidos. O cara da nota de 20 foi um dos maiores genocidas do povo indígena e tá lá estampando na nota de 20 o Jackson. Com isso a gente não tá diminuindo a importância de zumbi, certo? É. A gente só tá mesmo querendo dizer que ele foi importante, mas que a gente não pode esquecer todas as pessoas que também estavam por trás dele nessa luta. O zumbi ele foi declarado herói nacional recentemente, né, em 97, e aí muita especulação foi criada em cima dele, mas é importante diferenciar o personagem histórico, que foi o zumbi, que foi um guerreiro da liberdade, do mito que forja ali todos os negros que lutaram pela liberdade, tanto antes dele quanto depois dele. E aqui tem algumas ocas, na plaquinha ali explica que encontraram objetos aqui da época do Quilombo, e aí fala que também as ocas tinham muita influência dos indígenas, porque os negros vieram para cá e aprenderam com os indígenas a construção também, porque a vegetação aqui era diferente da África, né? Então eles necessitavam de um apoio. Olha só que legal, aqui tem alguns espaços que tem um negócio que você pode ouvir. E aí a gente tá tentando ouvir, mas não tá funcionando. Mas se funcionasse, ele ia falar inglês, espanhol e italiano também. Em português ia falar na voz do Djavan. Ó, que máximo! E aqui tem a estátua dos dois líderes. O adulto é o Ganga Zumba e o criança é o Zumbi dos Palmares. E contar agora sobre o fim do Quilombo dos Palmares. O governo de Pernambuco queria, porque queria recuperar. Aliás, né, Pernambuco, a gente não tá em Pernambuco, mas na época era tudo, pertencia a Pernambuco. Aí eles queriam acabar aqui, aí falaram, não, temos que contratar alguém assassino mesmo. E onde eles iam encontrar assassino de verdade? Entre os bandeirantes. Aí chamaram um cara chamado Domingos Velho e falaram, cara, acaba com aquilo lá. Ele tinha um exército particular de quase 2.000 homens, aí conseguiu mais uns, eu sei que formaram 6.000 no total. E aí esse Domingos Velho negociou uma grande quantidade de dinheiro, negociou que 1/5 da galera que ele conseguisse prender aqui era dele, o resto seria devolvido aos senhores de engenho mediante o pagamento de uma indenização para ele, e também queria parte das terras daqui. E outra coisa que ele colocou no acordo é que ele seria perdoado de todos os crimes que ele viesse a cometer. O cara falou, não, mas que crime? Ah, não sei, mas se eu cometer a crime lá, vocês vão me perdoar, já me perdoou antes. E o galera falou, não, beleza, vai lá.
Aí ele veio, também teve dificuldade, atacou. Aí ele adotou uma estratégia assim, ele ficou parado na região com a galera dele e em vez de atacar o quilombo, ele ia atacando de um em um. Uma pessoa estava sozinha, ele ia lá, matava. Ah, uma criança correu, ele ia lá, matava. Envenenava os fontes de água, os poços, queimava plantações. E a galera que começou a passar fome, ficou com dificuldades. E até que depois chegou aí também a ajuda do governo, trouxeram canhões e tudo, aí ele falou, não, agora é hora de atacar. Aí com um monte de canhão eles conseguiram invadir aqui e destruir tudo. E ainda ficaram vários anos na região, porque aí destruíram os quilombos, aí depois um renascia, ele ia lá destruía, outro renascia, mas assim acabou o quilombo dos Palmares. E aí, na época, acreditou-se que o zumbi tinha morrido nesse ataque. Mas o zumbi conseguiu fugir. Ele sobreviveu e escapou para umas outras montanhas aqui. Mas aí o Domingos Raile falou, ó, esse é problema de vocês. Vocês queriam destruir o quilombo, eu já fiz minha parte. Inclusive, o próprio governador de Pernambuco depois falou, nossa, esse cara aí, nunca vi tanta crueldade. Acho que é até pior pra gente ter esse tipo de gente na nossa serra do que ter o quilombo dos Palmares. E aí, pouco mais de um ano depois da destruição daqui, conseguiram capturar o zumbi, mataram, degolaram e levaram a cabeça dele para Recife e deixaram exposta lá como para servir de exemplo para os outros. Ou seja, esses caras que gostavam de cortar a cabeça das pessoas e exibir ela em praça pública diziam que a galera aqui era muito selvagem. Isso eles não fizeram só com a do zumbi, eles tinham o costume de fazer isso, de pôr a cabeça da galera na praça com todo mundo que era inimigo do governo. E a data da morte do zumbi foi 20 de novembro de 1695. Aí, 20 de novembro, hoje é a data da consciência negra. Até rolou um debate, porque tinha gente que falava, pô, a data da consciência negra tinha que ser na abolição da escravatura. Mas aí a galera que defendeu ser a data da morte do zumbi, fala que a abolição da escravatura não teve nada de conquista, nada de heroísmo, foi... Aliás, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura, então não tem que comemorar isso, já tinha que ter sido e só foi feito por pressão externa mesmo. E que o zumbi não, o zumbi realmente foi um herói dos negros, ele realmente lutou pela liberdade. Inclusive, se for verdade que ele nasceu aqui no Quilombo mesmo, naquele acordo que o Ganga Zumba fez com o governo, o zumbi seria beneficiado. Ele era um nascido aqui, então ele viraria um homem livre e sem problemas com o governo. Só que ele preferiu ser contra o acordo, preferiu continuar lutando pela causa da liberdade dos negros. Então, isso aumentou o heroísmo dele. Então, só para fazer uma cronologia aqui, foi em 1672 que foi firmado esse acordo. Em 1680 o zumbi assumiu como líder do Palmares, do que restou, né, tirando a galera que tinha saído também. E em 1695 o zumbi morreu. Então, por isso que muitos historiadores consideram que o declínio começou assinando o acordo mesmo. Que talvez se ele não tivesse assinado, todo mundo ia continuar aqui fortalecido e mesmo o Bandeirantes não ia conseguir derrotar. Mas aí não se sabe, né? É especulação. Ó, aqui é a casa da farinha, tem alguns equipamentos para moer o grão, para secar a farinha. Aqui fez falta o guia para explicar certinho como funciona. Ó, diz que da mandioca eles extraem a farinha para o preparo de bolos, beijos, tapiocas e outras iguarias. E aqui tem umas lembrancinhas para quem quiser comprar. Uma lembrancinha do zumbi a gente tem que ter. Ai, 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 vamos escolher então. Vamos pegar um imãzinho, então a gente precisa dele claro, porque nossa geladeira é escura. É, e a gente comprou também um quadrinho, ó. Aqui também vende umas roupas, ó, com umas estampas no estilo africano, uns vestidos. Será que é um sinal? E aqui pra trás mora uma galerinha, ó. Tem umas casinhas aqui, até lá em cima a galerinha que vende artesanato mora bem do lado. E segundo a mulherzinha, o lago é pra lá. Não achamos o lago, mas achamos a plantação da galera. Uma bananeira aqui, ali pra trás acho que tem cana. E, bom, vai longe lá, ficamos com preguiça de descer até o lago. Nem sabemos se é pra lá, na verdade. E saindo ali da partinha dos Palmares, chegamos aqui na comunidade de Muquem. Fica mais ou menos uns 15 quilômetros de lá. Vamos ver como a gente faz pra entrar aí. Chuva,
Aqui tem uma rua com um parquinho, a gente parou aqui, ó. Ali tem rua, mas a gente não consegue ir lá porque estão trabalhando na entrada da cidade. Cavaram um buraco ali, não tem como entrar. Então eu não sei como o povo tá fazendo para sair de carro. O Muquem também foi um quilombo que pertenceu ao grupo do Quilombo dos Palmares e, pelo que a gente leu na internet, foi o único que sobreviveu. A galera conseguiu destruir tudo, mas aqui vinha e resistia e até que deixaram. Falaram, ah, tá bom, deixa esses caras aí. E aí, posteriormente, diz que chegou um cara que não se sabe quem, comprou todas essas terras e doou para os moradores, para acabar com a treta, acabar com o conflito. E a galera continua vivendo até hoje. Então, esse aqui seria similar àquele que a gente mostrou na Jamaica. Um quilombo que nasceu quilombo e continuou quilombo e até hoje vivem o povo e os descendentes deles. E a gente tinha contado lá na árvore sobre o caso do alagamento, que a galera subiu no pé de jaca para sobreviver. Foi aqui, foi em 2010, nessa comunidade aqui que aconteceu. Inundou tudo aqui o rio e aí a galera subiu. Só não sabemos qual é o pé de jaca. Vamos ver se ele ainda existe, se a gente acha ele por aqui. E aí depois da inundação, muita gente perdeu as casas, aí depois recuperaram as casas através do Minha Casa Minha Vida. Aí agora algumas casas são desse programa. E aí outra curiosidade que diz na internet é que aqui a maioria dos líderes da comunidade são mulheres, porque os homens costumam sair para ir trabalhar nas fábricas e às vezes ficam vários dias fora, e aí as mulheres que organizam tudo aqui, a administração da comunidade. E aqui é bem pequenininho mesmo, aqui ali já é a estrada e aqui seria a entrada principal que está fechada e a gente estacionou lá atrás. E essa menina que tá com a Michelle é uma turista argentina. Ela tava lá em cima no memorial, aí ela não tinha como descer, tinha que pedir um mototáxi e a gente deu carona pra ela até aqui, depois até a cidade. Vamos ver ali a Arena Muquem. Ó, é uma quadrinha de areia aqui, ó. Acho que tem os paus pra jogar vôlei e dá pra jogar um futebol de areia também. E aqui é a pracinha central, ó. Deve ter um barzinho ali, fechado agora. Uma cadeirinha de balanço. E aqui tem Wi-Fi grátis. Tá bom, tem um morador aqui que falou pra gente que isso aqui é propaganda enganosa, que tem Wi-Fi grátis, mas foram eles que colocaram, e não a propaganda política que tá ali. E conversamos com o morador ali, aprendemos várias coisas, só que ele não quis aparecer no vídeo por medo aí ele falou algumas coisas. Ele confirmou que as mulheres que mandam mesmo. Aí ele falou que esse asfalto é novo aqui, coisa de menos de um mês, por isso que ainda estão terminando lá, não dá pra entrar. Aí ele falou que o prefeito é um homem, né? Um subprefeito, na verdade, mas que quem manda é as mulheres mesmo. E falou que o pé de jaca ficava pra lá, só que não tem mais, que depois da enchente morreu. E aí ele disse que morreu por culpa das mulheres também. Aí a gente tava lá, do nada chegou a mulher dele, pediu dinheiro, aí ele foi, lá, ó, como só as mulheres. Aí deu dinheiro pra ela. Mas pelo que eu entendi, antes a cidade era mais pra lá. E aí com a cheia do rio, eles construíram a nova cidade aqui. O rio fica pra lá. Ele falou que depois dessa cheia de 2010 meio que arrebentou as bordas do rio. Agora qualquer chuvinha que dá, alaga pra lá. Então aí aqui eles estão mais seguros. E é isso, galera, espero que tenha dado para conhecer mais aí a história da resistência dessa galera. E agora finalmente vamos conhecer o sertão. Então até a próxima!